Lula vai tomar o seu dinheiro. Corre para tomar, isto é, para tomar, porque o governo Lula está desesperadamente precisando reequilibrar suas contas públicas e a única solução que eles conseguem encontrar é qual? Passar a mão grande no seu dinheiro, é claro. Exatamente isso, né? Foi aventada a suspeição do ministro, né? A falta de imparcialidade do ministro, o que é muito grave, né? Porque isso não é a primeira vez, eu acho que o fato aqui é muito claro, né? A justiça italiana analisou o caso, né? Identificou ali na postura do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, e aqui a justiça italiana que está dizendo, não é nenhum brasileiro, não é lulista, bolsonarista, não tem nada a ver com a polarização política brasileira, mas analisando o conjunto da obra, quer dizer, o que a justiça italiana está dizendo? Que o ministro já tinha uma posição pré-figurada, manifesta, pública, relativamente a esses personagens, né? E a este caso como um todo. Então, ele é um ministro que tem um histórico que o torna um ministro sob suspeição. Sob suspeição aqui não quero crer que indique nenhum tipo de falha moral, falha ética, é um problema do contexto do julgamento. Não é? O que a justiça italiana diz ali explicitamente? Que deveria ter um terceiro juiz, né? Um juiz terceiro, que eles dizem, né? Um juiz independente, sorteado, né? Fora, por exemplo, de um processo como os inquéritos de fake news. Os inquéritos de fake news, tudo é dado, então você não tem sorteio, aquilo é direcionado para o inquérito, já tem o relator vem ao longo do tempo desenvolvendo uma posição muito clara sobre esses fatos, sobre esses assuntos, então ele é um pouco acusador, ele é em grande medida, ele é o julgador, ele conduz a investigação, acusa, julga, e em muitos casos é a própria vítima, como o caso do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, etc., com as sanções e assim por diante. Então, isso no Brasil, no calor da polarização política, de alguma maneira vai passando, né? Porque tem uma parte da sociedade que gosta, outra parte que não gosta, o ministro tem lá a maioria no Supremo, agora quando bate na justiça italiana não passa. Os juízes italianos não estão na polarização política brasileira, eles veem isso do ponto de vista puramente jurídico. Do ponto de vista puramente jurídico, uma situação como o inquérito de fake news não bate, não passa, né? Então, é uma situação constrangedora. Isso já aconteceu no caso do Oswaldo Eustáquio, vamos lembrar, vale a pena até quem gosta desses temas pesquisar. No caso do Oswaldo Eustáquio, a mesma coisa, a justiça espanhola recusou a extradição, né, entre muitos argumentos, dizendo que era um caso de perseguição política, ou implicava, né, em risco político para um jornalista chamado Oswaldo Eustáquio. E a justiça americana, que também recusou a extradição do Alan dos Santos, dizendo que o que ele fez não é reconhecido como crime nos Estados Unidos. Na época, os americanos usaram uma expressão just words, ou seja, apenas palavras, né? E nos Estados Unidos não se punem palavras, tá certo? Então, crime de opinião. Então você tem justiça italiana, justiça americana, justiça espanhola, todas dando um recado, na minha visão, bastante constrangedor para a nossa justiça, para o nosso Supremo Tribunal. Teve um pedido do TSE para que o filme sobre Bolsonaro não seja veiculado na eleição. A gente vai mostrar aqui que já teve resposta do ministro Nunes Marques. O TSE rejeitou esse pedido para o Dark Horse não ser exibido durante as eleições, um pedido feito por aliados do presidente Lula, que eram contra a exibição desse filme, e o ministro decidiu o seguinte, que existe um entendimento na corte que não é cabível, nesse caso, aplicar a proibição. Por quê? Ele disse que como os autores da ação não são candidatos para o mesmo cargo, então não cabe questionamento. O que ele está dizendo aqui? Por uma questão de precedente, uma questão técnica, e não pelo mérito se rodar um filme como esse vai interferir no voto, vai interferir em algo da eleição, ele então diz que não pode ser suspensa essa veiculação. Ele fala o seguinte, ausente, legitimidade ativa na representação por propaganda contra candidatos que concorrerão ao caso de presidente. E fala que os representantes não disputam a eleição na circunscrição nacional, tendo em vista que o Rogério Correia é deputado federal, pré-candidato também ao mesmo cargo, e o Marco Aurélio Carvalho é advogado, né, do Grupo Prerrogativas, ele sequer vai concorrer. Então, a partir desse argumento jurídico que tem uma margem técnica, tem uma visão técnica e não sobre o efeito político eleitoral de exibir um filme desse, é que o ministro Nunes Marques, então, ele rejeitou o pedido dos aliados de Lula para não rodar o filme Dark Horse, que é o filme do presidente. Aqui está, né, o Jim Caviezel, que é o protagonista e que faz Jair Bolsonaro nesse filme. E a gente, então, tem essa informação, detalhes todos para vocês. Isso aqui deve ter bastante repercussão. A gente vai acompanhando também como é que isso vai rodar lá no TSE com outros ministros. Pela Polícia Federal. E é importante a gente lembrar que hoje a Polícia Federal, que é uma instituição do Estado brasileiro, que tem em seus quadros gente da melhor qualidade, altamente qualificada, técnica, que executa o seu trabalho conforme prestou o seu juramento na hora que assumiram as suas posições dentro da Polícia Federal, mas hoje ela é gerida, tem na sua liderança uma figura que se comporta como um faz-tudo do presidente da República.
Então, vamos voltar à cronologia. O Daniel Vorcar apresenta a sua proposta de delação. Essa proposta, segundo a revista, cita o presidente do Senado. O presidente do Senado aprova uma pauta-bomba que acaba com os planos do governo de torrar sozinho por conta própria centenas de bilhões de reais com propósito eleitoral. E aí, na sequência, a Polícia Federal recusa essa delação que falaria do presidente do Senado. O que me soa como uma bandeira branca. Davi Alcolumbre, por favor, vamos ser amigos. Não faça isso com a gente, que é mais importante a gente ganhar a eleição. Então, tudo isso, eu sempre vejo que no final há um propósito e um interesse político. E agora nós dependemos da PGR, que também tem uma ligação íntima com o Supremo Tribunal Federal, que está num outro polo político desta confusão institucional que se tornou o Brasil. Infelizmente, o que nós vemos não é o interesse pela verdade, pelo esclarecimento dos fatos. O que a gente vê é um jogo em que a informação é utilizada para cada um defender o seu quinhão. Só dessas que nós tomamos, que obviamente em sede de embargos não está em reapreciação. O que nós dissemos? É de que, aí sim, a plataforma diz assim, não, eu não cometi, isso aqui não é racismo. Ou o particular dizer, não, minha postagem não é racista, perante o Poder Judiciário. Sempre o Poder Judiciário. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Ministro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo. O TCU investiga transferência pelo governo do dinheiro esquecido nos bancos para um fundo que está sendo usado para o Desenrola 2.0. Rafaela Almeida, explica essa história. É isso aí, Evandro. Eu não sei se você consultou se tem dinheiro esquecido nos bancos, mas aqueles brasileiros que ainda não consultaram ou não retiraram, os valores esquecidos, saibam que esse dinheiro, de fato, é o que está no centro dessa discussão, onde bilhões de reais esquecidos pelos brasileiros, nas contas bancárias e outras instituições financeiras, está sendo utilizado para o projeto governamental. E o Tribunal de Contas da União está justamente investigando essa decisão do governo de transferir parte desses recursos para um fundo que estaria servindo como garantia das operações do Desenrola 2.0, que é o programa voltado à renegociação de dívidas. Vamos falar primeiro sobre Daniel Vorcar. Sim, a gente está falando, a gente tem falado sobre vários assuntos relacionados ao Banco Master, mas sem dúvida alguma a questão sobre a qual para a maior expectativa nesse momento é sobre a delação do Daniel Vorcar. Vejam vocês que ele está preso há um bom tempo, preso mesmo, desde o dia 4 de março desse ano, ou seja, aproximadamente aí há uns 3 meses. E assim que ele foi preso, a gente viveu aquele período em que cada dia se descobria uma nova coisa sobre ele. Algumas eu acho que nem deveriam ter se tornado públicas, os diálogos dele sobre Peleleca, coisas pessoais, já falei aqui sobre isso no programa, mas muitas coisas interessantes para a República, diálogos dele com o Alexandre, no dia que foi preso, vendo se o Alexandre tinha conseguido parar a prisão dele, muitos assuntos relevantes. E ninguém falava de outro assunto que não fosse como uma delação de Daniel Vorcaro poderia derrubar a República e muita gente poderosa em Brasília. Passado esse período de euforia, e com ela 3 meses, desde a prisão do Vorcaro, lembrando que o Vorcaro havia sido preso originalmente lá em 2025, em novembro, aí ele foi solto pelo Toffoli, passou aquele período de tornozeleira eletrônica e voltou a ser preso depois. Então, passado esse período onde falaram agora vai a delação do Vorcaro, muita gente me perguntou, e tem me perguntado, Paulo, e essa delação vai sair ou não vai sair? E essa é a pergunta que eu vou buscar explicar nesse bloco do programa. E para isso, eu quero reagir a 2 vídeos, então eu vou dar as informações que eu tenho a partir das minhas próprias apurações. E com isso eu tenho a certeza de que essa questão vai ficar talvez um pouco mais clara para vocês aqui no programa. Gabriel, coloca o primeiro vídeo, e para as pessoas não se desacostumarem, o primeiro vídeo vai ser da Malu Gaspar.
fazer uma conta de chegada da impressão. Ele pegou, o que vocês sabem? Vocês sabem fazer uma conta de chegada da impressão. Ele pegou, o que vocês sabem? Vocês sabem do Ciro, sabem do Flávio, sabem disso aqui? Então eu vou contar. Inclusive eu contei também na semana passada sobre um novo contrato do Alexandre de Moraes, em que ele diz que havia esse contrato, que o contrato não foi assinado, o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, do escritório, e que esse, foi por uma outra empresa, esse contrato começou a ser feito no momento em que o Amasa começou a enfrentar crises, e que ele fez um novo contrato de 50 milhões de reais, que seria pago por essa uma outra empresa do sistema, do ecossistema Vorcaro, e que teria a ver com o fato de que, olha, ele queria tanto vender o banco, tanto que a tese não era furada, né, porque tem essa suspeita, que ele não ia vender nada, que ele ia fugir. E que tanto que essa tese não era furada, que ele fez esse novo contrato que acabou não sendo assinado. Porque... Não se confundam aqui, tá? A gente está falando de um segundo contrato. Existia um primeiro contrato do Master com a Viviane Bastos de Moraes, que nunca teve prestação de serviço, de 129 milhões de reais, mas não satisfeito, até porque o Master, no final das contas, entrou em intervenção, e aquele negócio, se você para de pagar o arrego do tráfico, você sabe o que acontece. Então, ele pegou uma outra empresa do ecossistema dele e fez um outro contrato, sem prestação de serviço, de 50 milhões de reais, totalizando aí, nos dois contratos, 180 milhões de reais. Então a gente sempre ficou falando que o Alexandre de Moraes recebeu pelo menos 130 milhões de reais de propina. Hoje a gente sabe que, ou pelo menos um contrato de 130 milhões de reais de propina, hoje a gente sabe que talvez esse número seja 180. Outra forma de você ver isso é que, na verdade, 50 milhões era justamente o que faltava pagar. Então você não pode combinar uma coisa com o Alexandre de Moraes e não cumprir. Ele pode fazer isso com você, ele faz isso o tempo inteiro, mas se você fizer isso com ele, dá ruim. Então, ele fez um outro contrato de 50 milhões de reais com a mulher do Alexandre, que acabou nunca sendo assinado. Que ele fez essa versão, é porque ele quis, é porque ele soube que foi apreendido esse material numa das operações que foram feitas sobre o banco, nos celulares dele e tal. Então ele fica tentando encontrar o ponto em que ele vai chegar junto, é conta de chegada da PF e da PGR, sabe? E isso não dá, porque ele não sabe o que eles têm, né? Ele pode até ter acesso ao próprio celular e tal, mas nessa altura as coisas já foram evoluindo, você já teve a operação sobre Daniel Monteiro, que é o personagem central no sistema de pagamento que o Vorcaro montou. Então é uma tarefa completamente impossível, que só se justifica por isso que você está falando, pelo fato de que ele certamente está esperando que alguém venha socorrê-lo, né? Uma pessoa que está presa do jeito que ele ficou preso, que tem o pai preso, que tem o sobrinho, o primo preso, todos os bens bloqueados, mesmo ele tendo bens fora, tá difícil para ele movimentar. Quanto mais ele demora para movimentar, maior a chance dele ser roubado, como a gente já falou aqui. Então nada justifica, a não ser a expectativa de socorro. E isso a gente sabe que tem um calendário paralelo rolando, que é, por exemplo... Reparem, expectativa de socorro. Um criminoso está esperando que alguém o socorra. Quem? O calendário que vai discutir a prisão preventiva do Henrique Vorcaro, que é o pai dele, e vamos lembrar, não está preso por outra coisa, senão montar uma milícia de pessoas que estariam perseguindo adversários ou quem quer que seja que não agradasse a eles. O Vorcaro encomendou ali que se quebrasse o dente de um jornalista. Isso é o cara do caixa, ou seja, tinha subordinação a esse pai dele de uma coisa gravíssima, de máfia. Quando ele precisou esconder o dinheiro, logo depois da operação, ele mandou 2 bilhões de reais na empresa do pai. Então não é uma pessoa que está, coitada, sendo vitimada, mais uma vez, né? Eu acho que é muito curioso que, diante de tudo isso, o Daniel Vorcaro ainda esteja na PF. É bom que ele tenha um prazo, porque senão fica muito confortável. Não, gente, então apresentei essa versão, vocês não gostaram, eu vou fazer outra. E assim vai indo, né? Vai fazer não contento e vai ganhando tempo. É assim que rodam essas negociações intermináveis, né? E acho que nesse caso, o interesse em delatar ele tem que ser explícito, ele tem que ficar, você tem interesse em delatar, então você tem que contar além, é simplesmente isso. E o curioso também, Camila, só para dar um bastidor, que eu acho que o Valdo também tem, assim que essa proposta foi apresentada, advogados, pessoas próximas do Vorcaro diziam, olha, não, agora vai, porque ele reformulou, ele ampliou, ele aprofundou. Tá falando da segunda proposta que é essa que tá na mesa agora. E eu ouvi isso, ele virou a chave. Bom, pelo que a gente está ouvindo de retorno, nem tanto assim, né? A chave não virou, deu o jeito que ele está achando que ele fez, assim, novamente subestimando os investigadores e, acredito eu, pensando num socorro. Só para fechar essa coisa do Henrique Vorcaro que eu deixei incompleta e solta a ideia, tá em discussão se a prisão preventiva dele vai ser confirmada ou não. O ministro Gilmar Mendes, que já andou falando que quer ver se houve alguma coisa, algum abuso praticado contra o pobre do Henrique Vorcaro, ele vai decidir se ele vai ser contra ou a favor dessa prisão e aí a votação continua. Esse pode ser um sinal que o Daniel Vorcaro está esperando, assim como lá atrás, né? Já houve esses outros momentos de confirmação de prisão, que ele fica ali esperando, aí ele vê que não vai, ele avança um pouquinho mais na delação. Mas acho que isso tem que ter limite mesmo. Fez bem o ministro André Mendonça de colocar um prazo, porque senão nós vamos ficar assim, né? Delator premium. Ele tem acesso VIP, área VIP, fica lá falando, enrolando todo mundo, aí não dá, né? Tá certo. Essa resposta é bonitinha. Delator premium, ele tem acesso VIP, área VIP, fica lá. Essa é bonitinha, não sei quem é, mas bonitinha. E quando você ouve o comentário da Malu, aqui a coisa já começa a fazer sentido. Porque até agora o Vorcaro não entregou nem nessa segunda proposta de delação quase nada que a Polícia Federal já não soubesse, e o que ele entregou que a PF não sabia, ele disse que não tinha crime. Né? Ou seja, ele está, segundo a Malu Gaspar, enrolando. E enrolando por quê? Ora, ela diz que ele está esperando um socorro externo. Ela fala isso repetidas vezes, e é interessante como a imprensa fala isso assim, sem o menor pudor. Porque quem viria salvar o Daniel Vorcaro? O Chapolin Colorado? Não contavam com a minha astúcia? Não. Quem será que viria salvar o criminoso Daniel Vorcaro? Bom, a própria Globo News falou sobre isso. A Andréa Sadi falou sobre isso.
E antes de eu falar com vocês, eu vou botar vocês para assistir um pouquinho mais de Globo News. Mas calma que vai passar. O Vocaro está apostando no tempo. O Vocaro está apostando que o sistema vai salvá-lo. Ele fez investimentos em ativos importantes. Mais uma dizendo que está esperando socorro. Ela já começa a dar pistas. Socorro de quem? Socorro do sistema. Do sistema, dos poderes, e acha que ainda vai ter o retorno disso. Mas você fala, não é possível, com o avanço dessas negociações. Ora, se ele está contando com o tempo, ele está contando com um outro momento, um outro ambiente da política. O que seria isso? Um pós-eleição. E aí, passaria mais um tempo na prisão e ele acha que pode ter uma acomodação no pós-eleição por parte desse sistema. Você fala assim, ninguém sabe o que vai acontecer na eleição. É verdade, não sabemos. Mas vamos supor que o presidente Lula ele seja reeleito. Você tem um Congresso que vai ficar ainda mais forte, pelo que as pesquisas estão dando, para o direito, o grupo do Centrão. Que são os grupos onde o Vocaro atuava com mais... Sem cerimônia, Lins, vou botar assim. Acho que o Vocaro atuava mais nos grupos da esquerda, não? O Centrão também. Mais intimidade. Então, apostaria nessas conexões. Aí você fala assim, mas isso aí é um terreno... Bom, mas até aqui, o que mais que a gente pode imaginar de uma pessoa que está presa, que já sabe o que... O próprio celular é uma delação premiada. E está na segunda negociação e ainda assim, na visão dos investigadores, não avança. Então, que esse seria o cenário agora, desde sempre, na verdade, mas que agora está ainda mais claro para investigadores que estão envolvidos com essa apuração. Então... O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Esse comentário bate parcialmente com as informações que eu tenho apurado. Eu não tenho as mesmas fontes da Sadi e da Malu Gaspar, mas a gente tem os nossos contatinhos, né? A gente sempre tem. De fato, Daniel Vocaro está fazendo uma conta de chegada e segurando a delação, e evitando entregar aquele que todo mundo sabe que está metido até o fim, que é o Alexandre de Moraes. E a razão dele é muito objetiva. As pessoas, o sistema a qual a Andréa Sadi se refere, as pessoas a qual a Malu Gaspar se refere, de quem o Vocaro está esperando um socorro, são ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que tem mandado, segundo a minha apuração, recados pesados para Vocaro para segurar as pontas e aguentar firme, porque essa crise, segundo eles, vai passar. É exatamente por isso que o Vocaro não está entregando quem que ele tem que entregar. É por isso que a tão esperada delação, que pode derrubar a República, não passou até agora, de informações desencontradas. E aí você entra em um impasse, porque ao mesmo tempo em que isso acontece, e o Vocaro entregue migalhas à Polícia Federal, o André Mendonça não é idiota e não vai aceitar uma delação que não tenha o Alexandre, que é o principal e mais poderoso beneficiário desse esquema. Não existe delação premiada de Daniel Vocaro sem explicar a relação com a Viviane de Moraes, sem explicar os encontros com o Alexandre de Moraes. Não existe. Não existe como explicar a intervenção do Alexandre de Moraes junto ao Banco Central, junto ao BRB. É impossível. Vocaro sabe disso, André Mendonça sabe disso. Nesse meio tempo, então, o que o Vocaro faz? Ele vai tentando o mínimo para ficar numa prisão um pouco mais confortável. Já se ferrou, uma vez que dizem que está numa prisão agora bastante desconfortável. Está na expectativa de voltar a ter uma condição mais confortável e ganhar tempo. É esse o recado de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para Vocaro. Então ele vai entregando pedaços da delação para ver se agrada o André Mendonça e a Polícia Federal, que ficam numa posição cada vez mais frágil, sobre a qual eu vou falar. Ontem, por exemplo, o Igor Gadelha publicou no Metrópolis que a nova delação do Vocaro mudou, e já cita, por exemplo, Antônio Rueda, o presidente da União Brasil. Cita também, finalmente, aqueles que nós já falamos aqui no programa que estão metidos com o Vocaro até o fim, e eu tenho detalhes dessa história. Estamos falando do PT da Bahia. Ele começa a falar do PT da Bahia. Nós já falamos aqui no programa, o PT da Bahia é onde o escândalo do Master nasceu. Quem ele também já aceitou jogar mais na fogueira para ver se não precisa entregar o Alexandre foi o Ciro Nogueira. O Estadão também trouxe uma reportagem sobre a nova delação e nela o Vocaro mudou a versão apresentada pela primeira vez. Antes ele dizia que o Ciro Nogueira era um amigo e que bancou viagens e festas para ele por conta da amizade, sem esperar absolutamente nada em troca. Agora, porém, já estaria dizendo, segundo os jornais, segundo o Estadão, que se tratava mesmo de propina para a defesa dos seus interesses. A emenda Master do Ciro Nogueira. Mas, Paulo, isso aí não é prova de que se o Vocaro entregar tudo, ele vai continuar preso e eventualmente vai delatar o Alexandre? De fato, à primeira vista, talvez haja até quem pense que esse impasse prejudica o Vocaro, porque o cara tá lá preso, em péssimas condições, e com o passar do tempo,
a situação, o desespero vai aumentando e a situação faria com que ele decidisse falar, como ele estaria fazendo agora com o Rueda, com o Ciro e com o PT da Bahia. Eu já disse, vou repetir aqui, o caso do PT da Bahia, o buraco é muito mais fundo, segundo a minha apuração. Já disse, porque eu quero que vocês registrem. Mas aí entra um detalhe. Quem está correndo contra o tempo, ou pelo menos deveria, não é o Vocaro, mas sim o André Mendonça e a ala da Polícia Federal que quer ver esse caso apurado. Isso porque o Vocaro está preso preventivamente. Preventivamente. A prisão preventiva, segundo é pacífico nos tribunais, principalmente pós-Lava Jato, não pode ter caráter de prisão definitiva. Nesse sentido, nós não podemos nos esquecer que o Vocaro, como eu disse, está preso há 3 meses sem que haja uma ação penal contra ele. Eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal. Ora, se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você vai se defender contra o quê? De quê? Nós reclamamos disso em relação ao Alexandre de Moraes, e eu não posso, em sã consciência, justificar isso em relação ao André Mendonça. E, óbvio, só existe garantismo na esquerda para bandido, traficante, corrupto e por aí vai. Mas pensando nisso, como vocês acham que o Supremo Tribunal Federal vai decidir quando a defesa do Vocaro entrar com recurso dizendo que a prisão dele é ilegal? Ora, hoje nós não sabemos. Parece que nós temos um Fux, aliás, viva o Fux, e um Mendonça convictos na necessidade da manutenção da prisão, não sabemos por quanto tempo, mas restam na segunda turma o próprio Gilmar Mendes e Dias Toffoli, obviamente enrolados. O fiel da balança seria, então, Cássio Nunes, que, segundo muitos dizem, também está complicado em algum grau com o Vocaro e não parece muito convicto em relação a esse caso. Então não seria impossível pensar, portanto, que em algum momento vão soltar o cara e aí esquece a delação. Nos bastidores, a Polícia Federal já estaria avaliando rejeitar essa nova delação do Vocaro ainda sem o Alexandre. E a Veja reportou que eles estão esperando só um parecer da PGR para anunciar a decisão oficialmente. Concorrentemente, o Metrópolis trouxe uma apuração com o seguinte título: a ala da PF vê risco de desgaste se a PGR aceitar a delação de Vocaro. Segundo eles, como a delação de Vocaro não traz nada de novo que seja relevante, o avanço das investigações poderiam revelar informações que Vocaro não passou à PF, e assim a validade da delação seria questionada por conta da omissão. Na reportagem, eles dizem também que o André Mendonça dificilmente homologaria uma delação construída apenas pela PF ou pela PGR. Ou a delação é constituída por todos os membros da investigação, ou ela vai morrer na praia. E é nesse caso, e nesse caos, que o Vocaro está colocando as esperanças dele de ser resgatado e sair da prisão pela porta da frente. Ora, tá tudo dominado. Lembre-se que quem comanda a PGR é um lacaio do Alexandre e do Gilmar Mendes, o Paulo Gonet, o apóstata. E é exatamente assim que os ministros se mantêm, vocês podem ver, bastante informados sobre o que está sendo dito sobre eles ou não dito sobre eles. Então é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o socorro do sistema. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. É uma corrida contra o socorro, esse socorro que André Sadi e Malu Gaspar dizem que Vocaro espera do sistema. Leia-se Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, principalmente. E qual o antídoto contra isso? O que está faltando? O antídoto é óbvio. E aqui eu faço um apelo ao ministro André Mendonça, que às vezes assiste o Paulo Figueiredo Show. O ministro só precisa ter um pouco de coragem. E precisa começar a tornar públicos os fatos já sabidos da investigação. O público precisa saber. E eu não estou falando aqui de vazamentos para a imprensa, como fazia Sérgio Moro, como fazia Alexandre de Moraes. Eu estou falando aqui de retirar os sigilos de fatos da investigação que já foram levantados. Não há por que manter o sigilo de tudo, principalmente as coisas envolvendo Alexandre de Moraes, principalmente envolvendo o PT da Bahia, o PT, o Lula. O povo tem o direito de saber. E uma vez que os fatos sejam públicos, ou eles estão na delação de Daniel Vocaro, ou não existe delação de Daniel Vocaro. E volto a dizer, o povo tem o direito de saber o que acontece no Brasil. Em relação a todos. Tem alguma coisa
envolvendo algum dos Bolsonaro, a direita, etc., etc., torne público. Eu volto a dizer, não é certo que um ministro esconda informações do povo brasileiro. Eu entendo, é claro que isso despertaria a fúria dos seus colegas do tribunal. Eu entendo que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, figuras poderosíssimas, entrariam no modo de fúria contra André Mendonça. E que você entrar numa briga dessa sem saber se você pode vencer é muito arriscado. E é por isso que eu digo que é necessário ter coragem. Conselho bíblico, não tema. A outra coisa que o ministro André Mendonça certamente precisa fazer é, e dessa vez eu vou defender sim, o que o Alexandre fez. André Mendonça precisa escolher quem vai ser o delegado da Polícia Federal que vai conduzir as investigações, exatamente como fez o Alexandre durante anos e ainda faz no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais e em todos os inquéritos que estão debaixo dele. Tem que montar, sim, a PF dele, com as pessoas de confiança dele, para a partir disso conduzir as investigações. Não adianta. Essa é a lei da terra. Não adianta não querer usar o que o STF tornou um mecanismo legal existente para fazer essas coisas acontecerem. Eu concordo, não são mecanismos ideais, não deveriam existir, mas uma vez que a jurisprudência foi estabelecida pelo próprio tribunal, ora, o pau que dá em Alexandre também tem que dar em Xandão, não? E eu me pergunto a vocês no chat. Vocês acham que o ministro André Mendonça terá coragem de fazer o necessário? O que vocês acham? Uma característica: homens fracos sempre demoram a agir. O problema dos conservadores brasileiros é excesso de prudência e carência de fortaleza. E sim, nós temos que ser sinceros. O ministro André Mendonça está perdendo o timing. Alexandre e Gilmar Mendes, neste momento, estão com a vantagem. Coragem de agir. É uma corrida contra o tempo e o sistema está aproveitando essa inação para montar um cenário em que tudo isso vai acabar em pizza e que o Daniel Vocaro vai sair livre. O Vocaro segura as pontas até quando? A eleição daqui a 3 meses. A situação vai passar, vira tudo pizza, o sistema mantém tudo como está, as informações, quando se tornarem públicas, não servem mais para nada, porque não há mecanismo de reação. Em um ano eleitoral, o povo brasileiro não tem o direito de saber o que acontecia nos bastidores do poder do seu país, e quem segura a informação do povo é o ministro André Mendonça. Isso é absolutamente inexplicável. O Vocaro está fazendo um hedge. Aliás, ele sabe fazer isso muito bem, né? Hedge é uma estratégia do mercado para você diminuir o risco de perda. E é isso que o Daniel Vocaro está fazendo. Enquanto não estiver claro de que todos vão para cima do Alexandre com investigações sérias e partir para cima para responsabilizá-lo por tudo que ele fez, o Vocaro é que não vai entrar nessa bola dividida. Quem vai comprar a briga com o Alexandre de Moraes numa posição dessa? E é esse o estado no qual a gente se encontra. Todo mundo muito prudente. É muita prudência e pouca fortaleza. Veja, nós estamos em junho. Nesse momento já era para você saber sobre o Alexandre de Moraes. O que mais consta nos celulares do Vocaro? Não estou falando de conversas sobre pelelecas. Estou falando de, aparentemente, por exemplo, este outro contrato com a Viviane de Moraes já tinha se tornado de conhecimento dos investigadores. E por que não do público? E como o Vocaro já sabia que isso já teria se tornado de conhecimento dos investigadores? Como o Vocaro está fazendo uma conta de chegada? Vou falar sobre outros assuntos, né? Aliás, muita gente está se perguntando ainda nesse assunto, né? Mas e o Flávio? Nós já falamos na terça-feira como a delação do Vocaro, até o momento, inocenta completamente o Flávio Bolsonaro e confirma tudo que eu venho dizendo aqui sobre o da Costa. Mesmo que, ao contrário do Alexandre de Moraes, não haja incentivo para que o Vocaro proteja Flávio. Muito pelo contrário. Aqueles do sistema que estão hoje dizendo que vem em socorro de Vocaro têm todo o interesse de ver o Flávio incriminado.
mas até o momento enforcaram inocente o Flávio. No início dessa semana, o Metrópolis trouxe inclusive uma reportagem do Igor Gadelha com o seguinte título: o que Vocaro diz sobre o filme de Bolsonaro na nova delação. E eu já mostrei aqui para vocês que dizem que os aliados de Vocaro dizem que não há motivos para preocupação. Isso porque, segundo eles, o banqueiro sustenta na delação que não teria havido irregularidades na negociação do patrocínio. É o que sabemos até o momento. Obviamente, isso não é o suficiente para aplacar nem os veículos de esquerda, nem certos jornalistas descompensados da direita, e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Mas antes eu peço aquele negócio que eu geralmente peço a vocês, que é a curtida do vídeo, a famosa curtida. Nós estamos aqui de novo com menos de metade das curtidas da audiência, e isso prejudica o engajamento do programa. Isso prejudica muito o engajamento do programa. Então peço a vocês que curtam o vídeo. Vocês aumentaram o número de curtidas e isso melhorou muito a audiência do programa nos últimos episódios. Então, vamos lá e aproveite para a gente usar esse momento para considerar a possibilidade de me apoiar enquanto eu dou um recado e volto em 1 minuto. Vou falar sobre o Rodrigo Inconstantin, os comentários dele, a reportagem do PCCept sobre o... Vamos lá. Vocês já devem estar sabendo que a Polícia Federal rejeitou a segunda delação. Se não sabem, já estou avisando, mas a gente vai chegar lá. Nas últimas horas, várias coisas aconteceram. O Lauro Jardim já falava desses possíveis indícios que nos faziam acreditar que a PF iria rejeitar mais uma delação do Paquito. Aí estava ali, né? PF ignora pedidos da defesa de Paquito para reuniões sobre delação. E segundo a imprensa ontem, a PF rejeitou por e-mail, mandou e-mail. Ô irmão, não vai rolar não, viu? Foi mal aí. Um deles, né? Esses pedidos da defesa. Desde quarta-feira passada, a PF ignora os pedidos de reunião feitos por Sérgio Leonardo, o chefe da defesa do Paquito. Nenhuma reunião foi feita e nenhuma está marcada para os próximos dias. A resposta oficial das autoridades é que o material está sendo analisado. Basta essa informação para entender o ânimo da PF e PGR com a proposta que, né, tem em mãos. A PF rejeitou já. Aí vem a Globo. Defesa de Paquito tenta avançar em negociações com a PGR para contornar resistências da PF à delação. Quem sabe o Paulo resolve, né? O Paulo Monet resolve. Aí dizia que, embora compartilhe por hora a percepção de que anexos ainda são insuficientes e carecem de meio de prova, a PGR tem demonstrado disposição para aprofundar o escrutínio do conteúdo e analisar eventuais complementações. Diante desse cenário, a estratégia da defesa passou a ser concentrar esforços no convencimento da Procuradoria sobre a relevância das informações oferecidas. A avaliação dos advogados é que um eventual parecer favorável da PGR poderia ajudar a superar as reservas manifestadas por integrantes da Polícia Federal e manter abertas as negociações para um acordo. Não só do Paquito, né, foi registrado pela PF, mas a Malu Gaspar disse que a delação do Paulo Henrique Costa tem a tendência de também ser rejeitada, só que pela PGR. E talvez também pela PF, né? Mas ele está dizendo no título PGR. Aí diz que no final de maio houve reuniões com a PGR e com a PF, em que a defesa de Costa fez uma descrição genérica do que seriam os anexos do Executivo, mas até agora não houve a manifestação do interesse em assinar o termo de confidencialidade que daria início ao processo de negociação formal de um acordo. Nem para começar, sabe? Não, deu assim, uma geralzinha assim, nem escreveu mesmo assim os anexos, ainda tá nessa. Aí a Malu continua. De acordo com fontes ligadas à investigação, e veja que não da primeira notícia desse vídeo, mas dos últimos 45 dias, todas as informações que chegam até nós é do disse-me-disse. E eu tô destacando isso porque mesmo as pessoas que têm trânsito, né, no judiciário, a Malu Gaspar tem trânsito, o Caio Junqueira tem trânsito no judiciário, o Aguirre do Estadão, enfim, o César Tralli, tantos outros. Por mais que tenham acesso, você não pode sair comprando 100%. A gente mostrou outro dia o Igor Gadelha falando que o Paquito celebrou uma decisão do Mendonça. Já a Malu Gaspar disse que a mesma decisão fez o Paquito se revoltar. Aí você fica aí, acredita em quem?
Porque não tem como a pessoa ficar comemorar ou se revoltar. Ou você tá feliz ou você tá triste. Como assim uma decisão que desperta as duas coisas no coração? Você fica triste e revoltado ao mesmo tempo? Quer dizer, revoltado e feliz ao mesmo tempo? Mas enfim, aí a turma tá só nesse, no disse-me-disse. Disse-me-disse. Mas segundo disse-me-disse, o silêncio quanto ao aceno do ex-presidente do BRB se deve ao entendimento de que ele não avançou muito para além do que a investigação já captou, além de se recusar a admitir alguns pontos que parecem pacificados para a PF. Que pontos? Como a ideia de ter negociado com o Paquito o recebimento de apartamentos em forma de propina. Ou seja, assim como o Paquito, ele acha que ele não fez nada de errado. De acordo com a versão inicial apresentada pela defesa, o executivo não chegou a receber os apartamentos e, portanto, não teria havido propina. Já depois de preso, Costa fez arte circular que os apartamentos seriam comprados pelo Master e ficariam à sua disposição após a compra pelo BRB. Esses relatos não empolgam os investidores, que têm dúvidas sobre a capacidade de Costa de apresentar provas de corroboração sobre temas que seriam centrais numa delação sua, como, por exemplo, uma negociação de propina para diretores do Banco Central ou com políticos com ascendência sobre o Banco Estatal de Brasília para fechar negócios com o Banco Master. Aí vem a Bela Megali. Os anexos negativos da delação de Vorcaro. O que é que ela quer falar com isso? Segundo ela, mesmo nessa segunda delação, com mais informações, com mais falas, com provas talvez, esses anexos que o Paquito apresentou, eles têm sido chamados de negativos por investigadores. A denominação se deve ao fato do material conter mais defesa do que denúncias contra os delegados, segundo a avaliação da Polícia Federal. A defesa do dono do Master garante que a segunda proposta seria irrecusável. E aí? A defesa diz, a PF diz, o que a PF diz, ela não diz. São fontes que conversaram com jornalistas. E a defesa? A gente vai botar fé na defesa, sendo que trabalha, obviamente, pelo interesse supremo do Paquito. E aí, acreditar em quem nessa história? A turma realmente, assim, a coisa realmente vai para uma direção que vira guerra de narrativas. Guerra de narrativas. E o que me preocupa nessa guerra de narrativa é que quanto maior a confusão, maior as versões, maior a gritaria, mais substrato você fornece, né? Mais, vamos botar assim, né? Mais cimento e tijolo você fornece para que os pedreiros do Supremo Tribunal Federal construam a casinha da liberdade através de uma nulidade, né? Porque o processo está começando a ficar muito politizado. Interlocutores próximos a Paquito, inclusive, têm enviado o recado a políticos de que ele precisou adequar-se à versão... Olha isso aqui, ó. Adequar-se à versão da PF para que as negociações avançassem. Aqui quem diz é a versão da turma do Paquito, né? Vê que, conforme a delação vai avançando, as notícias, para tentar dar um ar de perseguição política, o direcionamento político, o favorecimento, coisas que, obviamente, seriam ilegais no devido processo legal e que podem levar à nulidade. Do outro lado, a Polícia Federal rechaça qualquer orientação dos temas ou nomes e afirma que todo o conteúdo foi apresentado por iniciativa da defesa. E aí? A polícia tal não está orientando? Porque não poderia. Já virou disse-me-disse. Paquito acredita que não cometeu crimes e dificulta a delação, dizem aliados do ex-banqueiro. O dono do Master julga que atua dentro das regras do jogo e reluta em apontar autoridades como cúmplices. PF não deve aceitar a colaboração nos termos atuais e PGR também está insatisfeita, mas não necessariamente vai negar. Aí o Caio Junqueira comenta sobre essa situação e é um cara que transita bem e hoje tem um diálogo grande na ala do Supremo próxima do Mendonça. Mendonça, Fachin, Carmen Lúcia, Fux. E o Caio Junqueira andou comentando. Escute aqui. Esqueci de mandar esse vídeo pra mim mesmo. Abre aqui agora no Twitter. No perfil da Yara. Pega aqui. Ops. Mídia. Cadê Caio Junqueira? Cadê Yara? Cadê? Cara, por ter dado pause. Ter sido mais rápido. Aqui.
Antes de mais nada, né? E ninguém, a não ser Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e o VERCAR e a Defesa tiveram acesso ao conteúdo da primeira e da segunda delação, né? O que a gente tem de informação é a partir das pessoas que dizem ter visto e dizem terem tido acesso. Aquilo que a gente chamou de entorno do VERCAR. Isso, esse é um pressuposto importante, porque tudo que está sendo visto, noticiado, falado e reportado pelos repórteres em geral é a partir de alguém que viu. E alguém que viu passa adiante o que achar que é conveniente dizer e ser tornado público. Isso posto, você tem basicamente duas versões, né, predominantes. Uma do entorno do VERCAR, entendendo que há uma má vontade das autoridades, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em fechar esse acordo de colaboração premiada, em razão dos interesses todos de pegar o sistema, em razão das ligações da cúpula da Polícia Federal com a cúpula do Supremo Tribunal Federal, da cúpula da Procuradoria-Geral da República com o Supremo, com o Palácio do Planalto. Então, o entorno do VERCAR entende que a Polícia Federal e a PGR não querem fechar isso pelas suas conexões políticas e por quem está em cima deles na hierarquia de poder da República também não entende que é necessário fechar essa colaboração. Já os investigadores, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, acham que ele entregou pouco, que ele tem mais a entregar, que ele está escondendo dinheiro, que ele, de uma para outra ele avançou pouco, que ele, de certa maneira, ele dá um caminho para a investigação, mas ele não dá o ato de ofício, né? Ele diz que deu dinheiro para um contrato, por exemplo, mas ele não diz que aquela autoridade deu de volta com algum benefício a partir qual foi a compensação? Do exercício de sua função. Então são essas duas versões que estão na praça, né? E ninguém viu, né? Tirando esses 3 agentes, ninguém viu, assim, para poder comparar uma com outra e dizer até onde vai. O que a gente tem de informação é isso. É isso. Guerra de versões. Disse-me disse. E aí, olha que curioso, né? A defesa vai dizer, não, porque os nomes que nós queremos entregar, a PF não quer, a PGR não quer, como se estivessem blindando. Aí você fica realmente se questionando, porque é um argumento que faz sentido, né? Porque você realmente sabe que tem alguns nomes que a própria imprensa já havia comentado, né? Altas autoridades olímpicas da República. Será que o Paulo Resolve iria botar para frente? Mas o tempo passou. Confirmou que a imprensa havia noticiando que a PF realmente iria rejeitar. Foi rejeitada. A PF rejeita a segunda proposta de delação de Paquito. PGR ainda analisa pedido de banqueiro. Investigadores da PF consideraram o material insuficiente para justificar o acordo. A PF não só rejeitou, como fez um pedido para o Mendonça e promete colocar mais lenha na fogueira. É o que, né? A PF pede aí para o Supremo que Forcaro deixe a carceragem da superintendência após rejeitar a segunda proposta de delação. Não dá para ele ficar aqui, né? Voltar lá para Papuda, cela comum, ficar no presídiozinho básico, com outros criminosos, sem nenhuma regalia. E o Paquito não quer voltar, né, pra cela comum. Não é difícil de entender. Só que a polícia tá pedindo isso daí não é por nada. Porque, quer queira, quer não, a migração para a sede da Polícia Federal se deu não pra, assim, eu vou te mandar pra cela comum pra te pressionar. Cara, o problema não é esse. É porque, se você quer realmente ter mais tempo com seus advogados, você quer ter tempo para você poder ir relatando as coisas, escrever no papel, conversar com os advogados para ver as provas que você vai precisar. Pô, você tem um lugar separado para que é o trânsito é mais fácil de chegar e sair, e você sabe que você pode falar, né, sob reserva, ajuda no processo de delação. Só que se você não vai delatar, o que é que o Paquito tem de diferente do restante dos presos, né, do Brasil para ele ficar numa cela separada? Ele é o quê? Aí vem o Caio Junqueira. Em torno de Forcaro, aponta que PF nunca quis fazer delação premiada. É guerra de narrativas. Interlocutores do Paquito disseram à CNN
ter a avaliação de que a PF nunca quis fazer uma delação premiada com o banqueiro. A leitura é que tanto na primeira tentativa quanto na segunda, a instituição atuou de maneira pro forma, sem dar andamento real às tratativas, nem demonstrado interesse em fechar um acordo. Questionados sobre eventuais motivos para essa postura, eles não disseram o motivo. Aliados do banqueiro contestam ainda a justificativa da PF de que a segunda versão da proposta era frágil e sem substância, como integrantes da PF afirmaram nos bastidores. Ao contrário, dizem que no documento apresentado pelo Paquito, ele se auto-incrimina, faz confissões. Será que isso é real? Será que ele realmente se auto-incrimina? Porque toda a imprensa falou o contrário nos últimos dias. Enfim, faz confissões e que há revelações que implicam possíveis práticas delitivas de autoridades. Se possíveis práticas é meio subjetivo, né? Afirmam também que a nova versão traz fatos inéditos que a Polícia Federal não conhecia. Medo de deixar a cela especial, livros sobre mercado e plano para dívida. Os dias do Paquito na prisão, antes da PF negar a delação. Aí diz que ele confidenciou a pessoas que o visitaram nos últimos dias o temor de perder o direito à cela especial na superintendência da PF. Temor de perder, mas vai perder. Vai perder. Isso não é preparação, porque o que é que ele tem que os outros presos não têm para ele ter esse benefício? Enfim, condição que ele conquistou para ter mais tempo para conversar com os advogados sobre os termos do acordo de delação premiada. A interlocutores, o Paquito reconheceu que a rotina, ainda que muito distante da que vivenciava quando estava em liberdade, é melhor do que a dos dias em que foi transferido para a cela de passagem da superintendência, bem menor do que a de Estado Maior e com acesso limitado aos advogados por até 30 minutos, e muito menos a do Presídio Federal de Brasília, onde passou dias em silêncio. Os momentos de solidão seguem sendo uma queixa do banqueiro, de acordo com interlocutores. Na última semana, Paquito ficou 5 dias sem receber a visita de ninguém, devido ao feriado de Corpus Christi, e mais um dia em que a superintendência fechou para a dedetização. Mas e aí? Não quis falar, né? Ou falou demais? E falou de pessoas que não tem como a polícia avançar diante do que foi dito em relação a algumas pessoas. Se bem que quando você olha os pesos pesados que acho que o Brasil inteiro esperava, o Paquito falou que não aconteceu nada demais. Aí veio a Malu Gaspar para dizer que as apostas do Paquito para deixar a cadeia caso a delação seja rejeitada novamente. Aqui que reforça mais uma vez esse interesse, esse choque de narrativas e na politização do caso. O iminente fracasso nas negociações em torno da segunda delação tem feito os investigadores acreditarem Paquito e espera ser resgatado. E conseguir a prisão domiciliar no Supremo. Olha só. Isso porque estão no tribunal recursos que podem funcionar como boia de salvação caso a ala próxima do dono do Banco Master decida ajudá-lo a derrubar as decisões tomadas pelo André Mendonça. Só precisa ser 2-2. Só 4 pessoas votam. Basta o Cássio mudar o seu voto. Tá tudo resolvido. Aí, esse papo de resgate me assusta ainda mais. Porque uma pessoa só, você fala, é a safadeza de sempre. Só que quando você vê mais de uma figura com o mesmo papinho furado, gerando uma espécie de eco, junto com a imprensa falando, nossa, resgatado, ele tá aí, né? E o pessoal falando, não, agora não, mas quem sabe depois das eleições. Aí escuta o que primeiro o Merval Pereira tá falando, né? O Michel Salles até escreveu assim, ó. O cara está dizendo que Flávio foi visitar Vorcaro para pedir que ele não delatasse porque ele ia ganhar a eleição e dar um jeito de salvá-lo. Isso aqui é baixo, doentio e demoníaco também, né? O Merval passou de todos os limites. Então... Na casa dele, em prisão domiciliar, né? Agora, essa... Pode ser que essa visita ainda piore a situação do Flávio, porque é aquela história que a gente estava conversando ontem. Ele está esperando a solução para o problema dele, o Vorcaro, né? Sim. E... por que você acha que o Flávio foi lá conversar com ele?
Tem gente que acha que o Flávio foi lá e disse, ó, fica calado, não faz delação nenhuma, que a gente vai ganhar a eleição e eu resolvo o seu caso. Não sei se isso aconteceu, mas é preciso ver que o Vorcaro precisa de uma razão muito forte para estar fazendo o que ele está fazendo, né? E pode ser que essa pesquisa, por exemplo, mostre a ele que a chance não é tão grande assim. Que ele não... Aqui eles têm um problema no meio do... Sem nenhuma prova, sem nada. O maluco fala, não, ó, tá vindo aqui pra gente conversar, bater um papo, fica calado aí que a gente vai vencer a eleição, eu te salvo. Sem nenhuma ele assuma que não tem prova nenhuma. Olha a responsabilidade da Globo News. Se fosse o Merval, ia deixar isso batido. Só que aí passou, eu nem ia comentar isso aqui em vídeo, de coração, que eu falei, mas isso aqui nem merece atenção. Só que quando você vê que além do Merval, em outro veículo de comunicação, que é o UOL, a turma vem com a mesma história, eu falei, cara, isso aqui já tá virando coincidência demais. Esse termo resgatado, tá ficando cada vez mais estranho esse caso do Master. Ali, né? Mônica Bergamo. O PF vai recusar nova delação, e aí o Sakamoto vai fazer os seus comentários. Aí quando eu li o que a Irina escreveu, eu falei, olha o nível da canalice. Essa ala imunda da imprensa tenta vender que Vorcaro estaria esperando um governo Flávio Bolsonaro para ser salvo. Não pode ser aleatório. Escute o Sakamoto. Tem uma coisa nessa história inteira que a impressão é que o Vorcaro tá tentando ganhar tempo, na verdade, né? Tá tentando jogar pra frente. Além, é claro, eu concordo plenamente com o Walter com relação a essa questão do dinheiro, ele tá preocupado. Eu sempre repito aqui que Vorcaro não quer ficar vor pobre, né? No vor barato. No final das contas, ele quer levar o cascalho, quer continuar milionário, quer continuar indo pra estação de esqui, talvez pra levar os antigos amigos, como Ciro Nogueira, entre outros, né? Como já ficou demonstrado, mas ele não quer ficar, ele não quer pegar busão que nem a gente, não quer pegar metrô, não quer. Ele quer andar de bicicleta, ele quer continuar nos carros de luxo e tudo isso mais. Então ele vai fazer de tudo pra não perder o patrimônio e tá costurando isso. Agora, ao mesmo tempo, a impressão que dá, porque é o seguinte, tem 8 celulares apreendidos. Um celular gritou, e o que o celular gritou alto, envolveu muita gente. A gente ficou sabendo de muita coisa, sem que o Vorcaro precisasse abrir a boca. Então, você tem mais 7 celulares. O que esses 7 celulares vão entregar para a República Brasileira, só Deus sabe. Ou só o André Mendonça, né, sabe neste exato momento, ou talvez nem ele. Só que o outro ponto é o seguinte, ou seja, o Vorcaro teria que entregar o quê? Elementos de ligação entre pontos que estão presentes no celular, conexões que não estão lá. Ele teria que entregar políticos que, em última instância, são a própria tábua de salvação dele, porque ele está preso, ele pode sair de lá sem amigos e pobre. E para ele isso é a morte. Então, e o que ele está fazendo? A impressão é que ele está fazendo de tudo para poupar políticos no aguardo de que algum desses políticos assuma o poder. É a impressão que dá, por exemplo, tendo em vista as revelações do Intercept Brasil, parece que o Vorcaro está poupando políticos e tá fazendo o que? Empurrando com a barriga, à espera que Flávio Bolsonaro ganhe a presidência da República, para ser bem objetivo e bem direto. Porque é o seguinte, uma vez que Flávio Bolsonaro teve... Ele está poupando políticos na esperança que Flávio Bolsonaro vença e ele salve. Isso não pode ser coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência. Sem prova nenhuma, bicho. Rapaz, é absurdo. Uma vez Flávio Bolsonaro teve aquela relação comprovada, chamou de irmão o Vorcaro, falou, estou e estarei contigo sempre. Eu não falo isso pra qualquer pessoa, não. Eu, Josias, Walter, Fabiola, Thaís, a gente não é facinho a ponto de soltar um estou contigo e estarei contigo sempre. Né? Isso aí pra meia dúzia de pessoas. E o senador Flávio Bolsonaro soltou essa enquanto pedia 134 milhões de cascalhos pro Vorcaro. Então, no final das contas, a impressão é que ele quer ganhar tempo, que esperando que talvez lá na frente alguém saia em socorro dele, porque também tem muita gente que se ele começar a piar alto, vai ser envolvido, e aí pode ser qualquer político, né? Ou esperando que talvez num possível governo Flávio Bolsonaro, os aliados, eu não estou nem falando exatamente pelo próprio senador, mas um monte de aliado, o próprio Ciro Nogueira, que é aliadíssimo de Flávio Bolsonaro, e já apareceu nas investigações, teve operações contra ele, alguém sai em socorro de Vorcaro, Fabiola. Tu vê, né? Os caras não trazem nenhuma informação nova. Até aquele vídeo de ontem, daquela jornalista Edna, demitida da Globo News, falando assim que não tem mais fatos. A galera agora é paga só pra tecer opiniões. E opiniões que todas têm o mesmo lado. É o lado do Lula. Aí a Aninha também falava que a Malu Gaspar estava mais preocupada em fofoca de bastidor do que qualquer outra coisa. Mas tem umas fofocas que são boas. Ela vai falar disso. Gilmar Palusa, do grande evento jurídico brasileiro. Do Gilmar Palusa ao caso Master. Um festival de cinismo assola o país.
Junho já entrou para o calendário nacional como o mês em que o festival de cinismo que assola o país, ou FECIAPAR, na sigla que eu acabo de inventar, vive o seu ápice. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, o Congresso para, o Judiciário entra em operação padrão para que políticos, autoridades, empresários, advogados, lobistas e jornalistas migrem para Lisboa por uma semana para interagir e cobrir o maior evento de lobby judicial do mundo, o Jumapalooza, promovido pelo ministro, e seus braços acadêmicos, o IDP-FGV. Como reação a quem aponta o atentado à ética e independência judicial que o evento representa, virou moda entre os frequentadores para pagar a qualidade das palestras. Ainda que não se tenha produzido um texto de repercussão sobre seu conteúdo, nem se consiga explicar por que precisam todos ir para a Europa, muitos às custas do contribuinte, para discutir temas que poderiam perfeitamente ser debatidos no Brasil. Talvez porque ficaria chato ter de dar satisfação sobre um painel montado só para representantes de bets se defenderem da dura perseguição que sofrem, os coitadinhos, ou os planos de saúde, os cartórios, as mineradoras. Enquanto na programação paralela, o presidente da CVM debate alegremente a evolução regulatória de ativos tokenizados com um dos advogados do Banco Master perante a própria CVM. Master que, aliás, foi o sujeito oculto do Fórum Jurídico de Lisboa. Para quem não sabe, nome oficial do Converscote. A sombra do escândalo fez minguar a plateia de políticos e autoridades, e ministros do governo Lula, aos integrantes de cortes superiores. Não adiantou Gilmar ter procurado vários deles para cobrar presença. O único ministro do Monte Olimpo que foi no Pedro III. Que, além de protagonista do caso Master, também foi estrela do evento. Um dos momentos mais comentados foi o encontro em que ele e o meu querido Dedé, dono do BTG, se reuniram para acertar os ponteiros. Como o Dedé sempre foi o maior adversário do Paquito na Faria Lima, Dom Pedro III passou a responsabilizá-lo por reportagens sobre sua ligação com o dono do Master. Agora que o foco se voltou para o Centrão e para o Dark Rossi, parece ter se aberto uma brecha para a pacificação. O foco se voltou. Quem foi que virou esse foco? Não é qualquer foco que se voltou, é o foco que voltou junto com amplo apoio da imprensa. É curioso. Aqueles assuntos Lula Conselheiro, Cred Sexta, PT na Bahia, tudo isso começou a ser ignorado, num estalar de dedos. Pela pacificação. E talvez através dessa pacificação o Paquito vai ser resgatado. Nos cafés, jantares e festas onde o Jumapalooza realmente acontece, a guerra de que mais se falava é travada entre dois polos do Supremo. O Mendonça, comando o caso Master, e os anfitriões de Lisboa, que buscam jogar uma boia de salvação para o Paquito. Vou resgatá-lo? 10 dias antes, Gilmar pediu vista do julgamento da segunda turma sobre a prisão preventiva de Henrique e Felipe Vorcaro, o pai e o primo dele. Segundo a PF, o primeiro dia de uma milícia privada que espionava e ameaçava pessoas. Já o primo punha em operação o pagamento da mesa de 300 mil ao Ciro Nogueira. Quando Gilmar parou o julgamento, já havia 2 votos pela manutenção da prisão, Fux e Mendonça. Só que o Cássio ainda não votou, Como só votam 4 dos 5, com 2 votos, eles estão soltos. O jogo nada secreto não é o voto do Gilmar, é convencer o 4º ministro, o Cássio, a acompanhar o Gilmar, derrubando a ordem de Mendonça. E por aí começaria o plano de salvação do Paquito. Aí agora a informação curiosa que a Malu Gaspar traz, que é que de dentro da sua cela na Polícia Federal, Paquito vem ser informado de tudo o que se passa. Então tem um plano, e estão avisando pro Paquito do plano, por isso que ele não tá falando. Isso ajuda a explicar porque sua segunda negociação para uma delação premiada está prestes a fracassar sem que ele entregue informações novas nem confesse crimes. Paquito ainda acredita ser possível que seus amigos em Brasília deem um jeito de resgatá-lo. Esse resgate. Com os brasileiros ligados na COP e depois na campanha eleitoral, vai que se abre uma brecha. Embora pareça uma ideia absurda,
Convém dar uma olhada nos dados trazidos pela Genial Quest. O grupo dos que acreditam que o Márcio não é um nome específico de uma força política mais de todas é o maior entre os entrevistados, com 44%. Mesmo com 65% considerando que Flávio não deveria ter pedido dinheiro para o filme, a 60% afirmando ver suspeito de legalidade, 76% dizem que não mudaram de voto por causa do episódio. O recado é claro. Num país em que anomalias como o de uma Palusa passam a integrar o calendário político do país sem que ninguém mais se incomode, muita gente se incomoda. A direita, óbvio, né? Mas a direita não conta. Não é vista como ser humano pela Malu Gaspar. Faz sentido esperar que a maior fraude financeira de nossa história, com o tempo, também seja incorporada a uma paisagem repleta de casos de pilagem e corrupção. Seria apenas mais um episódio a brilhantar o Feciapar, a única coisa que nunca falha no Brasil.